Se Deus estiver na sua manhã, nada poderá destruir o seu dia. Que alegria ter você aqui no canal O Caminho e a Verdade. Hoje nós vamos começar este dia da melhor forma possível, colocando os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras e os nossos primeiros sentimentos diante do Senhor. Antes de olhar o celular, antes de ouvir as notícias, antes de enfrentar as responsabilidades, nós escolhemos buscar a presença de Deus. Amanhã é um presente. Cada novo amanhecer é uma prova silenciosa de que a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez sobre nós. A Bíblia nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que você tenha chorado, errado, se sentido fraco ou perdido, hoje Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Quando abrimos os olhos, não foi o acaso que nos acordou, foi o sopro de vida que continua vindo do próprio Deus. Há pessoas que dormiram e não acordaram, mas você está aqui, respirando, ouvindo esta mensagem. Isso não é pequeno, isso é graça. Talvez você esteja começando este dia preocupado, pensando nas contas, nos desafios do trabalho, na situação da sua família, na sua saúde ou em decisões que precisam ser tomadas. É natural sentir o peso das responsabilidades, mas não é saudável carregar tudo sozinho. E é por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Ela reposiciona o nosso coração. Ela realinha os nossos pensamentos. Ela nos lembra que não estamos sozinhos. Jesus, antes de escolher os discípulos, orou. Antes de realizar grandes milagres, buscou o Pai. A Bíblia nos mostra que, ainda de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se retirava para um lugar deserto para orar. Se o próprio Filho de Deus sentia necessidade de começar o dia em oração, quanto mais nós. A oração da manhã não é um ritual vazio, não é repetição de palavras, é relacionamento, é intimidade. É abrir o coração sem máscaras, é dizer: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Lembre-se da história de Davi. Antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, e naquele campo, sozinho, ele aprendeu a depender de Deus. Foi ali que ele enfrentou leões e ursos, foi ali que ele compôs salmos. Foi ali que ele aprendeu que a presença de Deus era mais importante do que qualquer posição ou reconhecimento. Quando Davi enfrentou Golias, ele não estava confiando em sua força física. Ele estava confiando no Deus que ele já conhecia nas manhãs silenciosas do campo. Talvez hoje você esteja diante de um gigante, um problema que parece maior do que você. Mas a pergunta não é o tamanho do gigante. A pergunta é: você já esteve com Deus nesta manhã? Porque quando você começa o dia na presença do Senhor, você não enfrenta gigantes sozinho. Muitas vezes nós acordamos e já permitimos que a ansiedade entre no nosso coração. Pegamos o celular e já vemos notícias ruins, comparações nas redes sociais, cobranças e mensagens que geram pressão. E sem perceber, o nosso espírito já começa o dia agitado. Mas quando escolhemos orar primeiro, nós dizemos ao mundo que Deus tem prioridade. Buscar a presença de Deus logo cedo muda a atmosfera do dia. Não significa que os problemas vão desaparecer imediatamente, mas significa que você terá paz no meio deles. E a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela é mais profunda, ela é firme, ela sustenta. Lembre-se de Moisés. Ele enfrentou um povo difícil, enfrentou o deserto, enfrentou críticas, mas havia algo que o diferenciava. Ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. A presença de Deus era o que guiava cada passo. Em certo momento, Moisés declarou que não queria seguir viagem se a presença do Senhor não fosse com ele. Essa deve ser também a nossa oração hoje. Senhor, eu não quero dar um passo sem a Tua presença. Talvez você esteja cansado, talvez a rotina esteja pesada, talvez você esteja lutando contra pensamentos negativos.
Começar o dia com Deus é como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não resiste à luz. Quando a presença de Deus entra, o medo começa a perder força, a insegurança começa a diminuir, a esperança começa a florescer. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que Deus não promete mostrar todo o futuro de uma vez. Ele ilumina o próximo passo, e isso é suficiente. Hoje você não precisa saber como será o mês inteiro. Você precisa confiar no Deus que já está no seu amanhã. Quando você entrega o seu dia nas mãos do Senhor, você reconhece que Ele é soberano. Você reconhece que a sua força é limitada, mas a força de Deus é infinita. Você reconhece que pode até falhar, mas Ele permanece fiel. Talvez ontem você tenha se sentido fraco na fé. Talvez tenha deixado de orar. Talvez tenha tomado decisões precipitadas. Mas a beleza do Evangelho é que sempre podemos recomeçar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, foi restaurado. A manhã da ressurreição trouxe esperança para quem achava que tudo tinha acabado. Se houve uma manhã que mudou a história da humanidade, foi aquela em que o túmulo estava vazio. A ressurreição nos ensina que Deus transforma finais em recomeços, e cada manhã carrega um pouco dessa verdade. O sol nasce novamente, a luz volta, a vida continua. E a presença de Deus continua disponível. Hoje, ao começar este dia, escolha confiar. Mesmo que você não veja respostas imediatas, mesmo que a situação pareça demorar, Deus trabalha no silêncio. Ele prepara caminhos que você ainda não enxerga. Ele move pessoas, Ele alinha circunstâncias, Ele abre portas e fecha outras para proteger você. A oração da manhã também é um momento de consagração. É dizer, Senhor, usa minhas palavras hoje, usa minhas atitudes, que eu não fira ninguém. Que eu seja instrumento de paz, que eu tenha sabedoria nas decisões, que eu seja paciente nas dificuldades, que eu reflita o caráter de Cristo. Imagine se cada cristão começasse o dia pedindo para ser luz. O mundo seria diferente, a sua casa seria diferente, o seu trabalho seria diferente. A presença de Deus em você impacta ambientes. Talvez você esteja enfrentando conflitos na família. Leve isso para Deus nesta manhã. Talvez esteja esperando uma resposta médica. Leve isso para Deus. Talvez esteja buscando uma oportunidade de trabalho. Leve isso para Deus. Nada é pequeno demais para ser colocado diante do Senhor. Jesus disse que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mas Ele ainda assim nos convida a orar. Porque a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda o nosso coração. Ela nos ensina a confiar. Ela fortalece a fé. Quando você começa o dia com Deus, você está declarando que a sua confiança não está apenas em estratégias humanas, mas na direção divina. Você está reconhecendo que precisa de sabedoria do alto. E a Bíblia diz que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Não importa como foi a sua madrugada, se você dormiu bem ou mal, se acordou animado ou desanimado. Agora é o momento de entregar este dia nas mãos do Senhor. Respire fundo. Lembre-se de que Deus está perto. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele se importa com você. Há uma promessa linda que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa renovação começa quando nos colocamos na presença dEle. Talvez você pense que sua fé é pequena, mas Jesus ensinou que, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela já é suficiente. Não é o tamanho da sua fé que faz o milagre. É o tamanho do Deus em quem você crê. Comece este dia dizendo, Senhor, eu confio em Ti, mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu esteja inseguro, eu confio. Que a sua manhã seja marcada pela paz.
que seus pensamentos sejam guardados, que sua boca fale palavras de vida, que seus olhos enxerguem oportunidades, que seus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo. Agora, vamos orar. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre nós. Nós entregamos este dia em tuas mãos. Guia nossos passos, guarda nossa mente, livra-nos do mal. Dá-nos sabedoria, paciência e fé. Que a tua presença nos acompanhe em cada decisão. Que possamos sentir a tua paz mesmo diante dos desafios. Fortalece o nosso coração e aumenta a nossa confiança em ti. Em nome de Jesus, amém. Continue firme, não desista. Comece cada dia na presença de Deus e você verá a diferença. Que a graça do Senhor acompanhe cada passo seu hoje.